Olá, boa noite. Privilégio estar aqui com você nessa noite tão especial, noite na qual nós celebramos, comemoramos o Natal, uma data fundamental e importantíssima para a nossa fé. Afinal, nessa data fazemos referência ao nascimento de Jesus. A minha oração e agradecimento a Deus é pela tua vida que nesse momento está ouvindo essa mensagem. E que Deus, o Deus Todo-Poderoso, toque a sua vida, a tua história e a tua família. O nosso tema de hoje será Natal e seus sinônimos. É a última mensagem dessa série. Nós trabalhamos alguns sinônimos de Natal. Natal é sinônimo de promessa. Natal é Deus cumprindo a sua promessa. Natal é sinônimo de estar presente. Natal é sinônimo de dar espaço para Jesus. E hoje o nosso último tema é: Natal é sinônimo das intervenções de Deus. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 1, verso 18 até o verso 25. Vai dizer assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebera sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Deus abençoe a sua palavra e fale ao seu coração. Natal é muito mais do que um evento histórico ou uma tradição cultural. É muito mais que isso. É um marco das intervenções de Deus na história da humanidade. Quando Deus intervém, Ele transforma vidas, cumpre promessas e realiza o impossível. Então, Natal não é apenas sobre o que aconteceu em Belém. É também o que aconteceu em Belém, mas vai além disso. Mas sobre o que Deus quer fazer em nossas vidas hoje. Então o Natal, o nascimento de Jesus, nos ensina que Deus tem planos maiores para nossas vidas e famílias. Natal não é sobre o que Deus fez, Natal é sobre o que Deus continua fazendo e sobre o que Ele quer fazer em nossas vidas. Por isso que o nosso tema essa noite é: Natal é sinônimo das intervenções de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 1, verso 18. Maria estava prometida em casamento. Já havia um plano estabelecido para Maria e José. Já havia algo determinado pelas famílias de Maria, pelas famílias de José, em relação aos dois. Já havia. Mas Deus tinha planos para ela. Deus tinha planos para José. Deus tinha um plano para esse novo casal. Deus tinha uma missão para esse novo casal. Porque Natal são as intervenções de Deus em nossas vidas. Muitas vezes Deus agindo dentro dos planos que nós temos, ou dentro do plano daquilo que já foi estabelecido para nós. Maria tinha um plano, mas Deus interveio com algo extraordinário.
A família de Maria tinha um plano, mas Deus interveio com algo extraordinário. José também tinha o seu plano de casar com Maria, mas Deus chamou José e Maria para algo muito, muito maior. Deus tem planos para você e sua família. Deus tem plano, mesmo quando tudo parece confuso e incerto, a maneira que ficou a vida de José e Maria, confuso e incerto, confie que Deus está no controle. Deus nunca interrompeu nossos planos sem nos oferecer algo infinitamente melhor. Deus naquele dia interviu nessa relação de Maria e José, mas é porque Deus queria algo melhor para eles. Natal é sinônimo de intervenção de Deus em nossas vidas. Deus interveio. Estava tudo organizado, estava tudo pronto. Nós lemos que Maria estava prometida em casamento a José. Algumas versões dizem que Maria estava desposada com José, que é a mesma coisa. Eles estavam comprometidos, mas Deus interveio e realizou um plano muito maior, muito significativo, porque Deus interveio em nossas vidas. Natal é sinônimo de intervenções de Deus. Mas o que mais esse texto vai nos ensinar aqui? Deus interveio lá no plano de Maria e José. Haverá um outro relato aqui também interessante para nós sobre o que é Natal. Natal tem a ver com as intervenções do Espírito Santo, tem a ver com a obra do Espírito Santo. Olha o que diz o verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A gravidez de Maria é obra do Espírito Santo. Olha o que diz o verso 20. Projetando ele isso, José pensando em abandonar Maria, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Natal é sinônimo das intervenções de Deus na minha vida e na sua vida, mas Natal também é sinônimo das obras do Espírito na tua vida e na minha vida. Lucas capítulo 1, verso 35 diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, mostrando a obra do Espírito Santo. Natal é sinônimo da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo fez algo maravilhoso e sobrenatural no ventre de Maria, um milagre inexplicável. O salmista, no Salmo 139, verso 14, ele vai dizer que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O salmista, pensando sobre a sua formação, ele vai dizer que ele ficou assombrado em pensar como é que Deus o formou no ventre de sua mãe. Mas o que o Espírito Santo está fazendo no ventre de Maria é muito mais assombroso. Sabe por quê? As obras do Espírito Santo continuam sendo extraordinárias. Assim como ele interveio no ventre de Maria, gerando o Filho de Deus, protegendo essa geração, para que fosse uma geração santa, uma semente pura, para que Deus fosse encarnado em homem, e como diz a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que houvesse um milagre do Verbo se fazendo carne e habitar entre nós. Houve uma obra extraordinária do Espírito, porque Natal é sinônimo das obras do Espírito. Mas o Espírito não parou no ventre de Maria, não parou na obra redentiva. O Espírito Santo continua agindo em nós, e por isso que Natal é todos os dias para quem está vivendo uma relação com o Espírito.
Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 5. Ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Quem derrama? O Espírito Santo. Uma versão vai dizer que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Olha que obra extraordinária, o Espírito derramando amor de Deus no nosso coração. Romanos 8, 26 diz: Ele nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. E aqui vai continuar dizendo que Ele ora por nós, Ele ora com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo continua atuando. Assim como o Espírito Santo gerou algo sobrenatural em Maria, Ele deseja operar algo grandioso em sua vida hoje. Por isso, Natal é obra do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, aonde o Espírito Santo age, aonde o Espírito Santo opera, milagres acontecem. Por isso que o anjo falou: o que vai nascer de você, Maria, vai ser algo extraordinário, será o Filho de Deus, porque Natal são obras do Espírito Santo que atuou no nascimento de Jesus, atuou no ministério de Jesus e foi enviado pelo Pai e o Filho para continuar atuando em nossas vidas. Então Natal é sinônimo das intervenções de Deus. Natal é sinônimo das obras do Espírito. Mas outra característica do Natal importante para nós entender aqui: Natal é sinônimo de ajuda divina nos momentos para os nossos medos e crise. Natal é sinônimo de ajuda divina para nossos medos e crise. Então a gente viu até aqui que Natal é Deus intervindo. Maria e José tinham um plano, a família deles tinha um plano para eles. Deus veio e agiu com um plano superior, com uma obra maravilhosa, trazendo Cristo através desse casal, usando o ventre de Maria, usando José para guardá-los, para amá-los, protegê-los. Mas Natal é sinônimo também da obra do Espírito, e Natal também é sinônimo de ajuda divina para os nossos medos e crises. Onde que a gente vê isso no texto? Verso 19, Mateus 1,19: José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Então nós temos uma crise aqui. José ficou em crise. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A situação gerou crise, gerou medo em José. José ficou perdido. O que aconteceu com Maria? Ele entrou numa crise. Essa situação levou José a tomar uma decisão difícil. Qual que é a decisão difícil que José tomou? Deixar Maria de maneira secreta, porque ele não queria de maneira nenhuma expô-la, prejudicá-la, porque ele era justo. Mas José entrou em crise, enfrentou medo. O anjo fala: não tema, José. Mas Deus trouxe conforto e direcionamento para José. Deus mandou um anjo em sonho falar com José, porque Deus fala com a gente. Deus intervém em situações de crise, Deus dá direcionamento, Deus traz sentido, Deus traz uma palavra, Deus nos dá conforto, porque Natal é Deus trazendo alívio, força nos momentos de crise e medos. E por isso Deus revelou uma palavra que gerou paz em José. Em meio às crises, Deus nos dá direção, paz e coragem para seguir em frente. Eu vou repetir. Em meio às crises, Deus nos dá direção, paz e coragem para seguir em frente, porque Natal é sinônimo de ajuda divina para lidarmos com os nossos medos e crises.
Quando confiamos em Deus, o medo perde sua força e a fé assume o controle. Porque Natal, e Natal é sinônimo de Deus nos ajudando nos momentos de crises e medo. O que a gente aprendeu nesse texto até aqui? Que Natal é sinônimo de intervenções de Deus na sua vida. Assim como Deus interveio na vida de José e Maria, e Deus colocou algo superior, um plano superior, Deus faz isso na minha e na sua vida. Por isso que nós falamos que Natal não é só o que aconteceu em Belém, é o que Deus quer fazer hoje. Então Natal é sinônimo de intervenções de Deus na minha e na sua vida. Mas Natal também são sinônimos, ou é sinônimo, das obras do Espírito. O Espírito Santo fez, gerou, possibilitou que o Verbo se tornasse carne. E as obras do Espírito são extraordinárias. As obras do Espírito são assombrosas aos olhos humanos. As obras do Espírito são inexplicáveis. E assim como Ele gerou Jesus no ventre de Maria, Deus continua gerando algo em nossa vida. O Evangelho tem a ver com esse Deus gerando, cuidando, trabalhando, porque Natal é sinônimo da obra do Espírito. E também falamos que Natal é sinônimo de ajuda divina para lidarmos com os nossos medos e crises. Natal então é Deus nos ajudando, como revelou-se a José, como orientou a José, e levou José a confiar, a trazer paz para a vida de José, a colocar coragem, a colocar ousadia, e entender que aquela situação estava no controle de Deus. Deus também faz isso na minha e na sua vida. Mas a outra característica aqui de Natal está no verso 22 e 23, que diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A outra característica de Natal é que Deus cumpre as profecias. Natal é sinônimo de cumprimento das profecias, Deus cumprindo aquilo que Ele falou. Tudo isso aconteceu, conforme Mateus vai narrar, para se cumprir as profecias. O nascimento de Jesus foi o cumprimento exato das promessas feitas pelos profetas. Todo o contexto criado visava cumprir as profecias. Todo esse contexto que Deus criou aqui visava demonstrar o poder de Deus em prometer e cumprir, e revela a fidelidade de Deus. Natal é sinônimo de Deus cumprindo as suas profecias, a sua palavra. Natal é Deus se revelando fiel. Natal é Deus se revelando poderoso. Natal é Deus se revelando aquele que não mente. Natal é Deus se revelando que Ele tem poder para falar e fazer. Natal é Deus falando: pode confiar em mim, porque eu cumpro a minha palavra. Essa é a experiência que eu e você temos que ter com o Natal. Essa é a experiência que eu e você precisamos ter, essa certeza que Natal é Deus intervindo em nossa vida. Natal são as obras do Espírito Santo. Natal é Deus nos ajudando a lidar com nossos medos, com as nossas crises. E Natal é Deus cumprindo a sua palavra. Outra característica aqui: Natal é a convergência de tudo em Jesus. O que é convergência? Convergência é aquilo que Deus cria para chegar num único propósito, num único fim, num único objetivo, num único alvo: Jesus. No verso 21,
ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Natal é Deus fazendo tudo isso convergir em Jesus. Todas as intervenções de Deus, as obras do Espírito, a ajuda divina para José e Maria, o cumprimento das profecias, apontam para o único propósito: Jesus. Sabemos que o nome de Jesus significa Salvador. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. E por isso que tudo o que está acontecendo aqui com José e Maria, a intervenção de Deus na vida deles, as obras do Espírito Santo, Deus intervindo e falando com José, Deus se revelando a José, apontava o único propósito: Cristo. Porque o Natal é todas as coisas convergindo em Cristo. Por isso que nós podemos afirmar que o centro do Natal não é o que recebemos, não é o que nós ganhamos, mas quem recebemos. No caso, Jesus, o Senhor e Salvador. Deixa eu repetir para você, isso é importante para a nossa fé. O centro do Natal não é o que recebemos, isso não é o centro, não são os presentes, mas quem recebemos é que, no caso, Jesus, o Salvador. Esse é o centro do Natal. Ou seja, tudo que Deus fez, as revelações do Antigo Testamento, a formação do povo de Israel, Deus protegendo esse povo, o chamamento dos profetas, tudo isso convergiram para aquela manjedoura. Você consegue imaginar essa imagem? Uma criança numa manjedoura e todo o peso da eternidade, da história convergindo nessa criança. A palavra de Deus vai dizer que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, porque em Cristo estão convergindo, estão sendo cumpridas, estão sendo estabelecidas, e por isso que Ele é a base, por isso que Ele é a pedra angular. Isso é Natal, porque em Jesus converge todas as coisas. Quero dizer para você, querido e querida, o Natal é um convite para considerarmos as orientações de Deus. É um convite. Precisamos permitir que o Espírito Santo atue em nós, confiar em sua ajuda nas crises e celebrarmos a sua fidelidade em cumprir suas promessas. Isso é Natal. Natal é um convite para de Deus falando: confie em minha palavra. Natal é Deus falando: permita que o Espírito Santo haja em sua vida. Natal é Deus falando: ei, deixa eu te ajudar nas tuas crises, medos e conflitos. E Natal é Deus falando: celebre, se alegre a minha fidelidade, porque eu cumpro promessa. Eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. O Natal, com todos os seus significados e sinônimos, encontrou espaço em sua vida esse ano? Esse ano você pode falar: vivi o Natal, vivi os sinônimos do Natal. E o desafio para nós: faça de Jesus o centro do seu Natal. Faça de Jesus o centro do seu Natal. E permita que Ele transforme não apenas uma data, mas toda a sua vida. Não celebre Jesus só hoje, nessa data especial, mas celebre Ele em toda a sua vida. Natal é mais do que uma celebração, é uma intervenção de Deus que nos conduz ao Salvador, Jesus Cristo. Natal é mais do que uma celebração, é uma intervenção divina que nos conduz ao Salvador Jesus Cristo. Olha que profundo essas verdades que a gente aprende nessa palavra de Mateus capítulo 18 ao 25.
revelando que Natal está para além da nossa compreensão muitas vezes, porque Natal tem a ver com aquilo que Deus fez por nós, e tem a ver com aquilo que Deus faz em nós, mas tem a ver com aquilo que Deus já fez na eternidade. Porque esse Deus que está sendo revelado aqui em Mateus, no nascimento de Jesus, no Cristo encarnado, no Verbo encarnado, é o Deus que de eternidade a eternidade cumpre a sua palavra. O que você precisa essa noite? Qual é a oração que você precisa fazer essa noite? Sabe que para você hoje, você precisa falar: Deus, Natal para mim hoje é uma intervenção. Eu preciso que o Senhor intervenha em minha vida. Eu preciso que o Senhor me ajude nos planos que já fizeram para mim, ou nos planos que eu mesmo fiz e não deram certo. Intervenha. Sabe que a oração para você hoje: Deus, Natal para mim é obra do Espírito Santo. Faz uma obra em mim, Espírito Santo. Reconstrua em mim a imagem do Cristo, a imagem do Deus vivo. Oh Senhor, Natal para mim é ajuda nos momentos de crise. Me ajuda a lidar com as minhas crises. Ah Senhor, Natal para mim hoje é cumprimento das profecias. Cumpre a Tua palavra em minha vida. Me ajuda a ser fiel à Tua palavra, ao Evangelho. Mas todos nós precisamos a Deus, que Cristo seja glorificado em minha vida, porque Natal é todas as coisas convergindo em Cristo. Não sei se você prestou atenção nesse texto, mas nós aqui nesse texto aprendemos que Deus intervém, que Deus age, e Deus cumpre a sua palavra. E a minha oração com você essa noite vai ser: Deus, intervém em nossa história, gere fé nos nossos corações, no meu coração e no seu coração. Nos ensina a irmos em direção a esse Cristo, a se encontrarmos com esse Cristo, e que toda a nossa vida seja estabelecida em Cristo, que a nossa vida, o nosso casamento, a nossa história, a nossa igreja, quem somos, o ano que está se iniciando, seja convergido, fundamentado em Cristo. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe. Pai querido, nós queremos agradecer por esse Natal, pelas intervenções do Senhor em nossa vida, porque esse ano o Senhor interveio em nossas vidas, pelas promessas que temos experimentado, e pela maior promessa que o Senhor cumpriu, que o Senhor falou no Éden: da mulher vai nascer uma semente que vai esmagar a cabeça da serpente. Obrigado por Jesus. Oh Pai querido, obrigado pelas obras do Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado pelas tuas obras em nós. Oh Deus Trino, nós nos colocamos diante do Senhor, nos rendemos à tua vontade, ao teu querer, e nos submetemos aos teus planos e projetos. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e a sua família. Um feliz Natal. Que as bênçãos do Deus Trino alcance a tua casa, a tua família, e tudo o que você sonha esteja convergindo, cumprindo, estando fundamentado em Cristo. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um feliz Natal. Um feliz Natal. Para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde. Fica com Deus. Um feliz Natal.